Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de janeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. No oitavo dia, como trouxesse o menino para a circuncisão, todos lhe chamavam Zacarias, dando-lhe o nome do pai. A mãe, porém, disse: Não, ele se chamará João. Lucas, capítulo 1, versículos 59 a 60. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: não cultive mágoa nem rancor. Toda vez que esses sentimentos te rondarem o coração, peça a Deus a bênção do perdão. Sugestão para sua prece diária: prece pelos desafetos e pelos que nos querem mal. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante rogar a Ti que abrande o nosso coração, que consigamos compreender com mais profundidade o Teu Evangelho. Amado Mestre Jesus, que sejamos tolerantes, que possamos aprender a amar para servir mais, amparando todos aqueles que estão conosco, inclusive os nossos desafetos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos a 27 dias da Concafras. Alta Floresta é uma das 6 cidades brasileiras que receberá a Concafras. Venha participar conosco. É um momento de estudar, é um momento de reunir as crianças, os jovens, os pais. É um momento de confraternizar, é o momento de praticar o Evangelho do Cristo. Venha fazer parte desta caravana de luz. Entre no site www.concafras.com e faça ainda hoje a sua inscrição. Queremos lembrar também aos amigos que no mês de fevereiro, no dia 11, nós vamos também iniciar a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. É um momento bom, meus amigos. Venha, se você tem curiosidade para conhecer o Espiritismo, conheça o Espiritismo junto conosco. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110. Queremos lembrar aos amigos que hoje, agora de manhã, a partir das 8 horas, nós iremos fazer a campanha de Fraternidade Alta de Souza. E no final da tarde, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Já vai se preparando para esses momentos maravilhosos. Meus amigos, amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. A triagem fraterna é destinada a todos aqueles irmãos que querem fazer o tratamento espiritual em nossa Casa Espírita. Então, se você reside em Alta Floresta, dirija-se à Casa Espírita, que está sediada no final da Avenida Brasil, no bairro Jardim Primavera. E você que está em outra cidade, está acamado, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110. Muito bem, meus amigos.
Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: Amém vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 23. Ante o reino dos céus. Indubitavelmente, a palavra do Mestre, no comentário sobre a dificuldade dos ricos ante o reino dos céus, exprime incontestável realidade, porquanto a posse exagerada de bens terrestres é quase sempre a crucificação da alma em pesados madeiros de ouro. Enquanto a pobreza de recursos materiais vive independente para a amizade e para a fé, para a confiança e para a compreensão, os detentores da fortuna amoedada vivem quase sempre prisioneiros da suspeita e da desilusão nos tormentos da ofensiva. Mas existem outros ricos do mundo com infinitos obstáculos no acesso ao paraíso da alegria e da paz. Vejamos, por exemplo, os ricos de exigências, os ricos da cólera a se desvairarem nos conflitos das trevas, os ricos de melindres pessoais que nunca conseguem elementos de tolerância necessários à superação das próprias fraquezas. Os ricos da mentira, que tecem a rede de sombras em que enleiam a própria alma. Os ricos de tristeza e desânimo, recolhidos à inutilidade em que se acolhem. Os ricos de reclamações e de queixas que atravessam o mundo entre a insatisfação e a ociosidade. Os ricos de ignorância que se agarram à penúria de espírito. Os ricos de letras e artes que se encarceram em torres de marfim para o culto ao próprio egoísmo. Os ricos de saúde e de possibilidades que imobilizam o coração na caixa do peito, aguardando que o dinheiro fácil lhes venha ao encontro para o exercício da caridade. Os ricos de ódio, os ricos de usura, os ricos de medo da verdade e do bem, os ricos numerosos da vaidade, que se trancafiam nas masmorras do próprio eu, exigindo que o céu se converta em propriedade exclusiva dos seus caprichos individuais. Enriqueçamo-nos de amor e sirvamos sempre. O dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas só o coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Instrumentos do Tempo, da editora GEEM, capítulo Ante o Reino dos Céus.
Meus amigos, que mensagem bonita é essa de Emmanuel, trazendo para todos nós esclarecimentos necessários para que a gente consiga viver de fato o Evangelho de Jesus. E às vezes a gente vive criticando daqui, criticando dali, e a gente esquece de perceber que muitas vezes nós estamos nos comportando como os ricos do Evangelho. Existem os ricos da riqueza material, mas existem também muitos que estão cheios de cólera, cheios de exigências, cheios de raiva, de mágoas, que não conseguem nem um pouquinho trabalhar no seu coração o perdão aos semelhantes. Tem ódio só de ouvir a voz da pessoa, né? Então, nós já passamos por muito disso na nossa vida. E é importante deixar para trás todos esses melindres, toda essa mentira, essa tristeza, esses desânimos que nos afastam do Cristo. Então, vão nos engessando e vão nos prendendo dentro de, como diz o Emmanuel, de uma masmorra de si mesmo. Então, a gente se perde no tempo por algo que aconteceu lá para trás. Coisas da infância, coisas da mocidade, ou momentos há 5 anos, 1 ano, alguns meses, e a gente não quer esquecer. E a gente vai ficando de um jeito que essas coisas crescem de uma maneira tão imensa dentro da gente que nós adoecemos. Nós vamos atraindo para nós doenças morais, doenças espirituais e doenças físicas. Que corpo vai aguentar tanta mágoa, tanta falta de perdão? Não chega um momento que não aguenta, a gente começa a explodir. De repente estamos surtando sem saber por quê. De repente estamos desenvolvendo enfermidades de difícil tratamento por causa da nossa invigilância, por causa das nossas encrencas pessoais. Que é essas questões do remorso, questões ligadas ao ódio, à falta de perdão. Então, tudo isso vão nos adoecer e vão causar grandes transtornos em nós. Aproveitemos, meus amigos, enquanto estamos a caminho para perdoar. Aproveitemos. Quantas pessoas têm que nos perdoar? Às vezes a gente acha que é só o outro que erra contra a gente, e a gente esquece que a gente também erra. Às vezes uma palavra mais contundente, uma chamada de atenção de alguém sobre algumas condutas nossas, a gente já se arrepia todo, quer avançar. Mas quantas vezes nós também fomos indelicados na condução de certas tarefas? Pode não ser com aquela pessoa que está nos advertindo. Pode ser com a esposa, pode ser com o esposo, pode ser com os filhos, pode ser com os pais, com amigos, ou aqueles que estão sob nossa guarda no ambiente de trabalho. E a gente, às vezes, é rude com essas pessoas. Depois a gente quer cobrar dos outros que tenham tolerância, que tenham todo cuidado em falar com a gente. Então, meus amigos, é uma é uma é uma reta de mão dupla. Então, nós podemos dar de nós e também podemos receber dos outros. É isso que vai construindo a gente, que vai nos amadurecendo e vamos nos preparando cada vez mais para termos uma vida mais saudável, uma vida mais reta com Deus. Então, busquemos todos os instantes ser bom.
Busquemos ser caridosos, ser amáveis, para que todos nós possamos chegar ao bom termo. Muito bem, meus amigos, vamos fazer prece. Amado Deus, nós queremos agradecer por este dia, queremos agradecer pelos ensinamentos desta manhã. E que no decorrer do dia, em contato com os nossos familiares, com amigos, conhecidos, por pessoas aparentemente estranhas que passam por nós, todos esses irmãos possam sentir as vibrações de amor que irradiam de nós. Amado Mestre Jesus, ampare todos aqueles irmãos que adoeceram por causa da falta de perdão. Todos aqueles irmãos que se prenderam nos remorsos, nas culpas, e não conseguem desvencilhar-se dessas amarras. Olhe, Jesus, por todos aqueles irmãos que estão acamados em suas casas, que estão adoentados, com dificuldades de locomoção. Olhe também por aqueles que estão internados nos hospitais, nas UTIs. Que os bons espíritos possam ter amigos ligados a eles para receber as intuições necessárias na condução da saúde de todos aqueles que precisam. Amado Mestre, nós colocamos em tuas mãos o nosso dia. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.